boa noite, gente. Fico muito feliz quando vocês vão entrando. Vou esperar agora os meus convidados. Dr. Pablo entrou. Vou chamar o Dr. Pablo. Esse é o Instagram. Falta o Dr. Alex, deixa eu enviar para ele aqui. Dr. Alex. Olá, Renato. Boa noite, Boa tarde. Dr. Pablo. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está ouvindo? Muito bem. Tá bom. Fernanda entrou, boa noite. A gente está aguardando um pouquinho o Dr. Alex, que vai fazer parte dessa live. Então, deixa eu explicar para o pessoal. A gente vai fazer essa live, porém, essa live vai para o programa Insana na UTV. Foi bem desafiador a gente ajeitar aqui os horários com a UTV, que só posso gravar até meio-dia agora. Então, ficou bem complicado para todos. E para tudo a gente dá um jeitinho. Um prazer, viu, doutor Pablo? Obrigado. Falar Obrigado assim. a você por me convidar aqui. E eu que agradeço aceitar o convite e a gente poder estar divulgando coisas boas sempre para as pessoas. A gente está precisando disso. Doutor Alex. Cadê o doutor Alex? Beto, boa noite. Obrigada por estar assistindo. Se vocês conhecem alguém que esteja doente, chame para a live. Alguém que esteja com muita saúde também, que é o que a gente deseja. Todo mundo saudável, bem. O Dr. Pablo vai falar sobre autocura. Como vai para o programa Mensana, eu vou ter que gravar como se estivesse no programa. Então, eu vou esperar mais um minutinho, doutor Alex. Caso ele não entre, a gente inicia, doutor Pablo, e a hora que ele entrar, continua. Tá bom. A gente faz assim. Pode ser? Sim, lógico. Tá. Aqui tá um friozinho, tá gostoso. Para quem gosta de friozinho, tá gostoso. Aqui tá frio mesmo. Tá em Buenos Aires? Não, estou aqui em São Paulo mesmo. Ah, tá em São Paulo. Tem um curso final de semana. Dei um curso, se chama Cura Absoluta, na Recoleta, em Buenos Aires. E foi muito bom. Foi muito bom que os argentinos, eu acho que todo mundo de fala hispânica, não tem muito claro a medicina integrativa como a gente aqui no Brasil tem, não? Aqui tem muito médico trabalhando com isso. E tem o professor Lair, que mais ou menos deu sua mais ou menos não, ele deu uma metodologia de trabalho e isso clarifica, não, o agir do médico, do terapeuta, do pessoal da saúde. E foi bom porque eu estou mais voltado para os terapeutas, uma parte médico, mas a maior parte de terapeutas e pai, mãe de família, para que vocês comecem a ter o que se chama de autocura, não? Você começar, eu falo assim, que o problema da medicina é tratar de doença, então deixa a doença com eles, você vai cuidar da sua saúde. E cuidar da sua saúde é recuperar a saúde, como recuperar, que os médicos não te ensinam como se recupera a saúde, e como recuperar também sua parte mental, né, que estamos todos programados, e nossa parte espiritual, se envolver religiões. Não? Todo mundo tem esses três aspectos, e a gente só aborda, até a medicina integrativa, aborda muito um, e se esquece dos outros, do mental, e se esquece do espiritual. E como somos feito uma máquina feita de três coisas, por que não dar atenção às três coisas? Dando atenção às três coisas, você não precisa ser perfeito em cada uma, mas você precisa que mais um não dá 3, dá 10. O resultado se potencializa, é um sinergismo dos três aspectos. E isso eu vejo na prática minha, na prática diária, vejo que isso tem um resultado fenomenal. Ele fala, pô, não precisa ser um médico nem nada para você optar por algumas coisas que não vamos a falar agora, depois. Sim. Bom, doutor Pablo, o doutor Alex está atrasado,
e a gente tem um tempo aqui nessa live e Tudo também no bom? programa. E eu vou iniciar, tá bom, pessoal? Eu vou iniciar como se estivesse explicando para quem está entrando agora. A Adri entrou. Oi, Adri. Essa live vai para o programa Mensana, então eu vou dar início como se estivesse gravando o programa realmente, que realmente é o programa, tá bom? Tá Então bom. vamos lá. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Estou recebendo o Dr. Pablo Leonpar, Yompar, Yompar. Leonpart, médico com mais de 30 anos de experiência. Atuou por 2 décadas em UTIs, emergências e clínica médica. E ao longo da carreira, ele incorporou a homeopatia e a medicina integrativa às suas práticas, desenvolvendo protocolos próprios para tratar câncer, doenças autoimunes, autismo e TDAH. Autor do livro Cura Absoluta, idealizador do curso de mesmo nome, com base científica, visão sistêmica e consciência espiritual. Corpo, mente e espírito, que a gente estava conversando agora há pouco. Exato. Seja muito bem-vindo, doutor Pablo. Muito obrigado, Renata. É, Agradeço aqui a participação do teu programa e eu espero que que a agradeço. informação que passe seja útil para todos, não? Com certeza será. Eu escolho a dedo os meus convidados, sempre perfeitos. Doutor Pablo, com mais de 30 anos, né, de experiência em clínica médica, medicina, o que o levou a migrar da medicina tradicional para a medicina integrativa? Ficar doente. Acho que a dor te faz ficar, você vai procurar. Eu falo que sempre tinha aquela lavagem cerebral que todo médico recebe na universidade, não? Que cada doença, um remédio, doença, remédio. E quando você fica doente, ou alguém da sua família fica doente, você dá o remédio, mas o remédio não resolve o problema. E você procura a cura, procura, pelo menos, restaurar o equilíbrio, a saúde normal. E eu comecei com umas cólicas renais e com gastrites e com dor no corpo e dor nas juntas. E eu tinha 28 anos, parecia um velho. Puxa, E falei, meu, tem alguma coisa estranha em tudo isso. E fui indo, meio que me levaram da orelha para fazer homeopatia a primeira vez. Eu não acreditava absolutamente em nada disso, imagina. nada disso. E ao entrar pouco a pouco e incorporar isso na minha prática, comecei a ver que os resultados eram fenomenais. E cada vez mais fui agregando mais coisas, não? Fitoterapia, depois toda a parte de medicina naturista, tudo como é, autodidaticamente, até Hum, encontrar o Lei Ribeiro, fazer o curso de medicina integrativa, aí já tinha uma experiência como médico generalista, que eu sou da época que não tinha tantas especialidades. Então, nos hospitais, tanto eu atendia em terapia intensiva, na emergência, como passar visita. Não tinha que passar visita, parece, pelo neuro, que não aparecia, ou não tinha, ou como ortopedista, ou como pediatra, ou seja, era muito comum na minha época, puta, eu sou velho, anos para trás, que não tinha todas as especialidades em todo lugar. Então a gente tinha que saber um pouco de tudo e encontrar soluções mais simples para vários problemas. E aí fui indo. Quando eu fiquei doente, comecei a agregar essa parte, vi que tinha resultado, eu larguei todas as minhas pedras que me estavam há anos me faziam sofrer, minhas pedras renais, e eu consegui largar toda com um remédio homeopático. Falei, e aí? só Como será que é? homeopatia. Só com homeopatia. Nem sabia de suplemento na época, nada, só homeopatia. E aí eu comecei a estudar homeopatia e fazer isso no consultório, misturando alopatia com homeopatia. E fui testando, 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 até que 20 anos depois eu poderia tratar uma arritmia cardíaca, se eu tinha um remédio na mão, tratá-la com uma homeopatia na hora e via resultado muito mais rápido que usando, às vezes, naqueles casos complicados de arritmia cardíaca Uhum. ou de problemas cardíacos. Fala, nossa, problemas cardíacos? Sim, problemas cardíacos. Assim como depois usar um pouco de testosterona para uma pessoa que tem o coração fraco e água nos pulmões,
você usava um pouquinho de testosterona e em menos de 10, 15 minutos a pessoa estava com o coração bem mais forte e ninguém entendia como que poderia tamanha recuperação em tão Uhum. pouco tempo. E comecei a usar os princípios dessas medicinas. E isso que me levou a, ou seja, logicamente, a ver que se a medicina de urgência e emergência é muito boa na parte alopatia, isso é verdade, na parte Uhum. fora do hospital, no consultório, nós médicos alopatas, nós ficamos muito a desejar. E por quê? Porque nos ensinaram só remédios e remédios, como fala Lair sempre, faz um trocadinho de palavras, remédio só remedia. Ou seja, só tampa um buraco e um buraco que dá efeitos colaterais a longo prazo, e nessas Uhum. doenças de longo prazo, ou nessas queixas de longo prazo, a medicina oficial é péssima, péssima. Aí foi que comecei a buscar outras alternativas, ficando doente, depois com os pacientes, e comecei a somar, 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 e cheguei a um resultado que é muito, muito superior até do que a prática integrativa às vezes oferece. Puxa, impressionante. Eu gosto muito dessa área. Meu pai também trabalhava com medicina integrativa. Eu gosto bastante. A gente via os resultados. Porque assim, a pessoa começa com remédio, chega lá pelos 50, 60 anos, tá tomando, começa com um, termina lá com cinco e vai aumentando, sendo que temos aí diversas outras maneiras de estar tratando. Inclusive o mental é muito forte, né, doutor Fábio? Sim, sim. A Ou nossa, seja, nosso aí tema comecei a hoje é a ver autocura. uhum, como usar o efeito placebo. Fala, nossa, efeito placebo, charlatanismo. Funciona? Querido, efeito placebo é a fé na crença da coisa que vai te curar. E isso a medicina oficial usa, e muito. Eu não sabia, por exemplo, a dipirona é um placebo. Uhum. A famosa dipirona, Novalgina, fui lá lendo o livro A Crença da Biologia, de Bruce Lipton, Bruce Lee. te fala que a dipirona é menos de 50% o efeito, e tudo que tem menos de 50% é considerado placebo. Então, é efeito da crença, e funciona muito bem em todo mundo. E aí fala, e aí? Bom, funciona. Então, se funciona, por que... Aí comecei a me perguntar, por que tantos exames? Por que os exames agora que estão vindo hoje em dia, eles, antigamente um nódulo da tireoide X, Y, H, era grau 3. Então você tinha uma suspeita, mas não fazia biópsia. Hoje é o mesmo nódulo, vem grau 4. E a pessoa se Uhum. assusta porque é mandado fazer uma biópsia. Até que ponto a medicina oficial sugestiona esse paciente? Você vê que se teu pai era homeopata, dificilmente ele pedia exames. Uhum. Ele fala, exame para quê? Não precisa. Você trata através dos sintomas, o homeopata tratava. Sim, a paciente te traz exames. Mas hoje é uma repetição de exames, de exames, de exames, por alguns motivos. O médico tem pouco tempo, cada vez o salário vai ficando É, desse tamanho, o cara tem que trabalhar mais em pouquíssimo tempo, e ele se vai apoiando nos protocolos que são induzidos pela indústria farmacêutica. Ou seja, se você tem isso, 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 igual tal remédio. Se você tem isso, tal remédio. Colocando mais de 20 mil nomes às doenças. Qual médico que sabe os 20 mil nomes de doenças que existem atualmente? Os mais. uhum. Então, a gente trata como médico integrativo, que integra a homeopatia tradicional chinesa, a ayurvédica, a medicina bioelétrica, a medicina biomagnética, integra isso à alopatia, ou integra o conhecimento básico. Aí você chama isso de medicina integrativa. Uhum. E você percebe que funciona nas doenças crônicas, ambulatoriais e demais, ou nas queixas crônicas, funciona terrivelmente superior. Porém, Uhum. faltava para mim alguma coisinha mais. Falava, poxa vida, o que está faltando? Porque muito tomam remédio ou tomam suplemento e espera tudo do outro. Claro que a pessoa melhora, aqui é tratado pela alopatia, na forma crônica. Um cara começa a melhorar muito, mas para chegar aos 100%, o que falta? Espiritual? Falta, É. falta ele mudar na sua parte mental. Uhum. Ele tem um jeito de ser, e eu sou assim mesmo, ou eu tenho um hábito muito prejudicial para ele, de discutir, o hábito de ser perfeccionista e demais. O homeopata trata com homeopatia,
mas demora muitos anos para cambiar, para mudar a mente. Agora, se ele fizer uma PNL, se ele fizer uma Uhum. programação neurolinguística, ou se ele fizer uma hipnose, ou uma auto-hipnose, É maravilhoso. você começa a mudar muito mais rápido. Uhum. E se você, por exemplo, se você usar os chakras, que está no livro, se você, por exemplo, tem um câncer, e você usar o chakra cardíaco, que está toda a tua imunidade, e hoje você sabe que o chakra cardíaco, a energia que vai demais, Uhum. abaixa essa energia do coração. Nós temos sistema nervoso no coração, temos sistema nervoso na Uhum. cabeça, temos sistema nervoso nos intestinos. Ou Intestino. seja, em cada chakra você tem sistema nervoso autônomo Uhum. e que nos contata com nosso subconsciente. E aí, se você começa a ver bobeira, assim como no filme O Segredo, uma mulher com câncer que não quis se tratar, câncer de mama, ela começa a ver filmes engraçados e é uma forma dessa energia que está no subconsciente da alma, vamos falar assim, entrar e se autocurar. E ele, após 3 meses, foi fazer exame e não tinha nada, está documentado no filme, que a mesma pessoa fala. Quantas curas você vê na igreja? Quantas curas você vê que de uma hora para outra a pessoa abandonou todo, ela mudou como pessoa, aquele famoso renasceu, é outra pessoa, e a pessoa se curou. E isso fui atrás de tudo isso. Olha, perfeito. É, assim, as pessoas, eu percebo que as pessoas estão buscando uma maior qualidade de vida, procurando tomar mais sol, fazer suplementação, atividade física, mas por outro lado também um aumento de doenças tá muito grande, TDAH, autismo, o problema de tireoide, que o senhor falou aí, o problema de tireoide, aí falam daquele problema, aquela coisa no dente que coloca, não é resina, Sim, aquela esqueci, amálgama. amálgama, dá problema de tireoide, anticoncepcional. Mas e quem não tem amálgama, quem não usa o anticoncepcional, no caso as mulheres, e desenvolve o problema de tireoide, como resolver isso, como fazer nessa situação? Porque Então, tem crescido muito, muito. por exemplo, a tiroide representa o expressar do que você veio fazer a vida. Então, muitas vezes, tua tiroide está toda intoxicada com cloro, com flúor, e tua tiroide vai indo. Você vai levando essa tireoide e vai indo. Mas, de repente, vem uma situação, e sempre é assim, vem uma situação no qual você é confrontado a dizer aquilo que você veio falar, ou seja, você tem um problema com seu marido, com sua esposa, e você tem que falar de X problema, e aquela coisa fica aqui na garganta, a pessoa não consegue se expressar, ou no trabalho, ela, depois de 10 anos, ela vê que não está se realizando na sua vida pessoal, e ela não consegue se expressar porque o sistema te coloca na caixinha e você não sai daí. O sistema é feito para você ter medo, você ficar chateado e tudo isso. Bom, e aí o que acontece? Você entra numa crise emocional. E essa crise emocional desgasta essa energia desse chakra aqui, já estava mais ou menos intoxicada, te desgasta mais, e a partir daí você começa, digamos, com uma tiroidite Hashimoto. Você abriu o quadro e aí você começa a engordar, cai o cabelo, a unha fica frágil e fala, meu, o que está acontecendo comigo? Ou aparece um câncer, ou aparece uma pressão alta, ou a pessoa quase infarta, ou tem um infarto. Sempre vem um quadro emocional, a gente chama isso de mente subconsciente, Uhum, que somatiza, ou seja, vai embora essa energia desse chakra e a pessoa somatiza. Tá? E começa a somatizar no local, no órgão. Por exemplo, muito comum, mama esquerda na mulher que tem problema, é problema relacionado ao marido ou ao pai dela. uhum, O mama direita é problema relacionado aos assuntos de finanças. Você vê isso muito comum nas mulheres que trabalham muito, ou tem que se manter sozinha, e não tem marido, então ela tem que, puxa, tem que ir para frente, e se doa muito no trabalho, muito em casa, e acaba adoecendo da mama direita. uhum, E você vê isso como uma energia mental se manifestando, somatizando. Hoje, 80% das doenças são somáticas, são uhum. psicossomáticas, e, ou mais, não? A gente fala 80, É, mas são mais. Então, existe sim uma base de toxicidade, onde a gente pode fazer um detox, tirar os metais, os parasitas, e você dá mais vida útil à matéria corpo.
Sim, você pode suplementar, e isso é muito bom, porque hoje nós comemos isopor, cada vez É. está mais, cada vez está mais envenenada a comida, e a gente tem que Uhum. aprender a comer, mas às vezes não tem saída. Eu falo que limpar o corpo, a gente tenta minimizar o dano, porque nós estamos em uma sopa tóxica, Uhum. vivendo, respirando, bebendo água. Você Então, vê que a água de São Paulo já está tendo um monte de produtos quimioterápicos. Então, a pessoa que não tem um filtro, tem que beber água da torneira, está morrendo por verdade, isso. verdade, verdade. E aí você tem que ir no lado mental. Por que que eu sou assim? Por que isso? Por que aquilo? E aí se cai em duas coisas na Uhum. parte mental. Ou você é medo, e Uhum. medo é a crença do pior, ou você tem fé, a crença do melhor. Então, a pessoa geralmente que se trava, ela já foi programada, na programação subconsciente de pai, mãe, escola, tudo a fazer tudo direitinho para os outros, tudo direitinho. Para o professor, não vai fazer a lição conforme você saiba, ele vai fazer a lição do jeito que o professor quer. E o dia amanhã está criando um escravo. Então, a sociedade Verdade. cria escravos e a gente se acostuma, e quando a gente quer expressar aquilo que é nosso, não pode. Não pode, a autoridade não pode. Então, nós temos essa. Expressar quem você é. É Nós, verdade, a sua nós temos opinião essa. mesmo. Tem medo É, de ser contrariado, mas qual o problema? Nem todo mundo pensa igual. Não tem mas está como. mas tá no nosso programa. Aí você vai para casa e quer falar com o marido. Fala, não, se eu falar isso, ele já está chateado. Será que eu vou Vai falar? Ah, piorar. eu acho que eu não vou falar. E aqui atrás fala assim, a mamãe falou, olha, cuida bem, olha que marido difícil. Bom, aí tem alguma crença e você trava. E quando você trava, essa energia para de entrar, a energia da vida para de entrar, e você começa a se esgotar. E aí tem um, sei lá, se for um problema de tireoide, vai começar com a tireoide, geralmente esse local também de pulmão, e na verdade nós somos seres livres, não? A sociedade nos encaixota dentro de caixinhas que você tem que fazer isso, tem que tal coisa, tem que isso, tem que aquilo. Ou seja, você é obrigado, 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 obrigado. Eu E se acho até você não péssimo. entra nessa caixinha, você é julgado o tempo todo. Pô, é julgada, mas O tempo... para mim, se me julga, tudo bem. Hoje já curei meu subconsciente, mas a pessoa fala assim, tem uma autoestima muito baixa, porque a gente é ensinado que a gente é latino, não é nada. A gente é o último do. Ninguém te ensina que você é Deus. Ninguém te ensina que se você tiver autoconfiança e Temos amor superpoderes. próprio, você tem alto poder, você é imagem e semelhança de Deus. Meu Mas Deus. Deus, para isso você tem que ser uma criança, não falava o Barbudo, sejam como as crianças. E melhorar teu amor próprio. Amor próprio é o sentimento que cria energia para você ter energia positiva. E autoconfiança. Autoconfiança é vou com fé. Fé significa eu acredito no melhor. Estou na encruzilhada, mas acredito no melhor. Vou me expressar. Uhum. Sim, vou fazer isso aí no meu trabalho, com meu marido. Mas não tenho que acreditar que meu marido vai fugir ou que eu vou perder o emprego. Eu vou lá me expressar bem. Mas nós somos condicionados, desde até os 8 anos, e um pouquinho mais, pelo medo. Medo, 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 medo. Você viu a pandemia, não? Covid e morte, Sim, Covid e morte, Covid e morte, Covid e morte. Vocês estão sendo sugestionados com medo. Aí vem um carinha que fala assim: eu tenho a solução do problema. sim, Mas a solução hoje parece ser que foi mais tóxica que a própria doença. exato. E agora? Agora as Nós fomos manipulados e tomamos. E agora nos dizem que, coisas e aos não médicos vão dizem mais. isso, que aquilo é perigosíssimo. Uau! E por que o ser humano fez isso? Porque está sobre o domínio do medo. E se mudou o comportamento, ou seja, você foi. Muita gente não saía na rua por medo, mas Uhum. ninguém pensou que o ar é tão grande que um vírus vai voando e tem que ter certa temperatura. Em outras temperaturas não tem. Mas todo mundo, por medo, para de pensar e começa a virar automático. O estresse, Uhum. que gera medo, é o desencadeante de todas as doenças. Todas. O último disparo é o medo. Se você tem uma doença e você não tem medo, muito provavelmente, faça o que você fizer, vai dar certo para você. Vai dar certo. Ma- Mas se você tem medo e você age pelo medo, você, primeiro, é facilmente dominável. Uhum.
Qualquer médico pode falar uma estupidez e você vai atrás dessa estupidez. Você não usa teu senso comum, porque você não pensa. Quando você está com medo, você não pensa. E por que fica com medo? Porque os outros sabem da minha saúde, eu não. Os outros sabem da minha casa, os outros sabem das finanças, os outros sabem da minha educação. Puxa, será que você não sabe nada disso? Será que tem que terciarizar tudo que antigamente existia na tribo alguém que cuidava, mas você era ensinado a se cuidar com chazinho, com isso, com aquilo, saber comer diferente. Antes você cozinhava, como mulheres cozinhavam em casa, então a comida era um valor nutricional melhor. A mãe tinha que saber escolher o peixe que tem o olho assim, que está seco, que está. Uhum. Bom, hoje você come, e você pode comer muitas vezes comida podre, mas com sabor, bom sabor, porque a indústria farmacêutica, os científicos da indústria farmacêutica foram para a indústria alimentar e você está comendo uma coisa que parece queijo, sei lá, queijo Parece prato. até café agora, né? É, tipo requeijão. É uma É. coisa feita de requeijão, mas que a grande maioria não é nada. É um plástico que você está Uhum. comendo e fala assim, tipo, toda comida tipo é uma comida que não é. Que não é. É química. Uhum. E tem o mesmo Sem falar gosto, o os mesmo sabor. transgênicos. É. E nós estamos comendo essas coisas, e como que a gente não vai ficar doente? Por isso que todo mundo precisa tirar os metais tóxicos, Sim? desparasitar. Como que é, doutor Pablo? Então, qual é a proposta? Esse barulho é meu despertador que você vai cortar. Mas era para amanhã de manhã, mas não era para Era agora. pra amanhã. O que a gente faz simples e que qualquer ser humano pode realizar para melhorar sua vida? Primeiro, saber que ele tem órgãos de eliminação de toxinas naturais e que hoje, devido à toxicidade do meio ambiente, você está com o sistema sobrecarregado. Se você tem teu carro que tem todos os filtros tampados, teu carro não funciona bem. Você troca os filtros e ele volta a funcionar. Então, número um, básico. Vamos a limpar os filtros. Fígado, rins, intestino, tá? A pele precisa suar, que é muito importante. Ou seja, a falta de iodo faz você não suar. Então você vai aprendendo como que com fitoterapias, um chazinho, uma homeopatia, tá? Você faz funcionar seus órgãos. Depois, você precisa se nutrir, ou seja, já limpamos os filtros, o carro já está funcionando melhor. Mas o combustível é de quinta categoria e adulterado. Então, vamos começar a dar pelo menos cada 5 ou 6 carregadas no motor, a gente vai no tanque, a gente vai carregar com um combustível bom. Nem falo combustível de avião, mas vamos dar um combustível melhor, ou seja, menos transgênicos, menos glúten, menos lácteo, que inflama demais a Uhum. todo mundo. Todo mundo está inflamado por essas duas substâncias que o ser humano modificou e já não é mais E natural. é o O que ser você vê em humano. hospitais, escolas, bolacha com margarina. Sim, você está com câncer, você vai sair da quimioterapia e te dá um sorvete. E na boa, isso é açúcar. E açúcar, quando faz o exame do câncer, ele faz uma radiação, alguma substância radioativa com açúcar, e ele vai lá até onde tem muita, onde o corpo come mais açúcar, aí está o tumor. Pô, e você dá um sorvete, ou seja, ninguém Ninguém pensa. pensa. Ninguém pensa. Então, você começa a suplementar. O que é suplementar? Dar aquilo que já existe no corpo humano para o ser humano, a máquina funcionar. E hoje se sabe que, sei lá, tirosina, iodo é bom para tireoide, assim como é bom para isto, magnésio faz 3 milhões de coisas, vitamina B9, B12, que você mantém seu corpo sem câncer, sem problemas neurológicos. Bom, tem umas 6, 7 suplementos que são, eu chamo de essenciais. Não? Por exemplo, vitamina D3, vitamina K2. Com isso você evita 500 milhões de doenças. Uhum. Magnésio, potássio, iodo, ômega 3, seja vegetal, seja animal, certo? E em algumas outras pessoas, alguns aminoácidos, se mal não me lembro, está tudo aí. Com esses pouquinhos suplementos, feito continuamente, teu corpo já começa a funcionar e muito bem. Vitamina C. Me falta. A gente Vitamina não C. fabrica vitamina C. Se a gente toma vitamina C, fica muito bom. Uhum. E aí, você suplementou isso.
E agora você vai investigar que, às vezes, com tantos anos esse carrinho está emperrado e demais, será que você. Não, mas mesmo assim, doutor, eu estou meio depressivo. Será que essa depressão não é falta de testosterona? Vamos medir. Aí você mede a testosterona, ele tem 50 anos, está com uma testosterona de 80. Mas está normal. Baixíssimo. Mas está normal. Então não podemos fazer nada. Lógico, não foi ensinado ao Não foi endócrino isso. isso e ele não faz nada. Mas 5, 10 miligramas de Nem os testosterona, exames laboratoriais, né? você Os pede. Mas parâmetros. ele vai dar aqui baixinho e fala assim, está normal, está dentro do limite. Então a leitura, por exemplo, que você falou muito bem, dos exames, é uma referência estatística. Por exemplo, você tem mercúrio. Eu tenho os níveis normais de mercúrio, doutor, mas isso biologicamente não é verdadeiro. Ninguém nasceu com mercúrio. Acontece que a população está toda intoxicada com mercúrio, então você vai ter um nível de mercúrio. Então, o nível de mercúrio é normal. Não, querido, aí você precisa limpar isso. Mesmo que fale que está E um é bem difícil pouquinho. limpar o mercúrio. É o mais difícil. Não. Você pode usar miopatia, mercúrio, chumbo, alúmina e todas essas homeopatias, que Uhum. funciona muito bem. Ou aparelhos que têm biorressonância, que são calibrados com homeopatia, que já faz de uma vez 64 combinações de metais tóxicos. Uhum. E também tem, como segundo plano para mim, depois que já fiz um bom detox e demais, de muitos anos de acumular, aí vem a zeólita, vem a clorela, aí vem a terra de atomácia, aí vem outras substâncias que você pode ir consumindo, são atóxicas, e você está continuamente se limpando. Mas se você já está doente ou adoentado, melhor dar uma limpada com alguma coisa Uma um pouco limpada. mais forte. E Uhum. na medicina oficial tem o EDTA, tem essas coisas que são muito mais violentas e que não precisa. Que na verdade, às vezes, não acaba não precisando. É. Então, vamos resolver alguns hormônios. Por exemplo, falta de testosterona faz que o homem fique chorando na frente da TV. Ele não tem a coragem de ir para frente. Aí, se falta cortisol, muito cortisol, você fala assim: nossa, eu vou ter um pânico. É síndrome do pânico, é falta de cortisol. Se você tem Uhum. uma depressão que corrigiu isso e continua a depressão, você tem que ajustar sua tireoide. Ou seja, muitas das doenças simplesmente são pequenos ajustes dos hormônios bioidênticos que já estão nessas glândulas danificadas e precisam anos para voltar ao normal, se é que vão voltar. Que depois dos 40, 45, geralmente não volta. Por exemplo, Uhum. hoje é muito comum que com 30, 35 anos você vá a uma clínica de fertilidade para tomar uma bomba de hormônio para você poder ter filho. Por quê? Porque você já está tão contaminado com xenoestrogênio, plástico, derivados do plástico, cartão de crédito e todas essas coisas, que o homem não tem testosterona e a mulher não tem progesterona funcionante. Então não podem engravidar. E você vai ver os exames, não tem nada. Mas o que está acontecendo? É muito estresse. Aí sempre falam estresse, estresse. Não, querido, te falta um pinguinho de progesterona, um pinguinho de testosterona, aí o cara volta a funcionar tudo normal. E as pessoas, e Poucos, muitas vezes, Renata, nem o médico sabe que e isso que existe. eu ia falar, poucos médicos veem isso, né? Mas, E, mas e por os, quê? e os medicamentos vão aumentando, vai aumentando a dose. Sim, sim. 25 miligramas, vai para 50, vai para 75, daqui a pouco eu estou na dose máxima. E aí, faz como? Então, aí você usa dose baixinha. Fala assim, que esquisito, não? Uma pílula anticoncepcional pode ser vendida para uma menina de 14, 15 anos, É. sem problema, sabidamente dá câncer depois de certo Uhum. tempo, e que é uma bomba de hormônios. Não tem problema. Agora, um pouquinho de hormônio bioidêntico, menos o que você produz naturalmente, ele iria estimular teus testículos, teus ovários, sua tireoide, iria estimular a trabalhar, que doses baixas estimula, ou pelo menos reemplaçar com uma coisa que o corpo conhece, porque os hormônios bioidênticos são feitos pela mesma indústria farmacêutica, só que vendido para farmácia e manipulação. Muito pouco se vende nas farmácias comuns e o pouco que se vende bioidêntico são doses cavalares. São doses muito altas. E isso, toda vez que você dá muito hormônio ou pouco hormônio, é igual a problema. E Se quando eu te começa a dou. tomar, É? desculpa, Não, desculpa. não. Fala, É, fala. alguns médicos falam que quando você começa a tomar um hormônio bioidêntico, você não pode parar mais. Então, tudo Isso depende. confere? Vamos supor que
você está com um pequeno problema menstrual. Você, em vez de menstruar cada 28 dias, você menstrua cada 24 e você está inchando, está com celulite, o cabelo está ficando fino. Você fala, puxa vida, estou ficando assim, sem muita libido, não estou legal, não estou dormindo bem. Aí você dá 5, 10 miligramas de progesterona. Uma mulher normal fabrica 40. 10, 20 miligramas de progesterona, você usa durante um tempo, e nesse tempo você desintoxica o cliente, dá algumas coisas para ela dormir melhor, porque dormir é o É. melhor estimulador de hormônios, assim como fazer exercício, Uhum. melhora todo esse aspecto, e em geral, se a pessoa tem 20, 30 anos, em 2, 3 meses ela para de usar tudo isso e volta a funcionar normal. Se você já tem 50 anos, provavelmente não. Você já menopausou e você precisa usar progesterona, você irá usar pelo resto da sua vida. Agora, você usaria uma pomadinha pelo resto da sua vida para você se manter, ou seja, jovem, se manter sem osteoporose, sem doença cardíaca, sem diabetes, sem engordar, sem cair o cabelo, sem enrugar que nenhuma uva passa, mantendo sua libido, sua concentração, sua memória. Ou seja, não estamos aqui rejuvenescendo, estamos aqui mantendo aquilo que há 50 anos atrás, um homem e uma mulher de 70 anos tinham como hormônio níveis hormonais altos. Ou seja, altos para os padrões de hoje. Por quê? Porque estamos intoxicados. Uhum. Estamos. E você sabe quanto morre de poluição ambiental de gente por ano? Não. Em 2015, morreram 9 milhões de pessoas Puxa, intoxicadas. que isso? Aí você fala assim, pô, mas isso é mais do que HIV, mais do que isso mas assim, alguém dá bola? Não, não. Agora a OMS, Organização Mundial da Saúde deles, não? Só deles, porque a nossa parece que eles não estão muito bem. Aí é o seguinte, eles falaram agora que todos os adoçantes, não um, todos os adoçantes, realmente eles engordam. Ou seja, adoçante engorda, Adoçante. intoxica e gera doenças crônicas como câncer, diabetes Não presta e adoçante. e problemas cardíacos. Ou seja, você está usando adoçante artificial para melhorar tudo isso e agora te dizem que isso fica pior. E a recomendação dele, que saiu, acho que há 2 anos atrás, a recomendação dele é: olha, não use isso que vai dar problema. Melhor tomar açúcar. Melhor tomar açúcar. Falei, pô, e onde estão os órgãos que. Então, a gente percebe que não existe Não existe. isso de controle. Isso não existe. Isso é só quem paga melhor. Então, eu falo no meu curso, acorda. Você confia em político? Você confia no banco? Você confia no sistema de saúde? Você confia. Cara, se você confia nisso, bom, sorte sua, vai lá. Mas nesse jogo da vida, nós temos que aprender de mau jeito que ninguém cuida de você senão você próprio. Se você terciarizar as funções básicas, você ganha pão, se você terciarizar como controlar esse ganha-pão, como controlar seu relacionamento com seu marido. Tem marido que gosta de fazer sexo 2 vezes por dia, outro uma vez por mês. Bom, você vai adaptá-lo para você. Mas a vizinha, o médico, o sexólogo não vai resolver. Pode vir até ajudar como um mecânico para você alguma coisa que você não entenda. Mas seria muito, muito útil você aprender a lidar com esse tipo de persona que você chama de marido. Seria muito útil você ter um mínimo de convivência. Se você dá comidinha, você não fala nada, manda tomar banho, ele sai do banho, aí você pode falar tudo. Depois que ele comeu e tomou banho, pode falar de tudo para o homem que ele vai aguentar. Agora, se você pegar ele na porta, o cara vai estar estressado e não vai te dar bola. Então, o mínimo de aprendizado de como conviver, nós não somos ensinados. Hum. Agora, as E mulheres não. dialogar, né? A comunicação está muito complicada, está muito difícil. As pessoas não estão se entendendo. Então, antes você vai a uma tribo indígena e quando morre uma mãe e deixa um filho, o filho é da tribo. É da tribo. Você tem um sentimento de eu pertenço aqui. Então, vai para a tribo. Sempre vai ter alguém te amando. Aqui, todo mundo, por cada um, corre por cada um próprio, a não ser as tribos que se vai inventando. Esses são os loucos conspiranoicos, esses são os Uhum. loucos da religião evangélica. Bom, aí você vai se juntando em grupo. Tudo bem, até aí tudo bem, existe ajuda comunitária. Mas, em geral, as pessoas são muito solitárias porque nos fomos cada vez mais
deixando longe a comunicação, o relacionamento com nossos pais. Imagina, o pai está doente, até você trazia a caça. Hoje, do jeito que está programada a sociedade, isso é um peso. Uhum. Você tem que mandar um geriátrico. E o geriátrico vai lentamente, teu pai morre de quê? De desgosto lá. Ou se a pessoa tem um Verdade. pai e uma mãe, começa a morrer mal. Por quê? Ninguém gosta de estar fechado numa cadeia chamada de psiquiátrico. Ele não é mais livre. Ele não é Uhum. mais amado. Lá não é amado. E se você não recebe amor, você Nossa, adoece. Você viu que hoje, menino com autismo ou com TDAH, vão, aonde vão? Vão perto andar de cavalo. Porque o cavalo tem um chakra cardíaco enorme que faz sintonizar com a energia do amor. E aí a criança começa a se recuperar. Não fica saudável, mas ela começa a se recuperar seu dá uma boa cognitivo. diferença. Eu já trabalhei nisso. Uhum. 6 meses. Na verdade, Amor é o com os sentimento. pais dos autistas, desculpa. É. Sim, sim, sim. Amor é o sentimento. E fé é a crença para você sair, para se curar. Se você está num lar protegido, se você não se sente hostilizado, se teu médico, teu pessoal de saúde fala, nossa, vamos fazer o que você quer, meu querido, do jeito que você quer, ou vamos te dar essas opções e demais, e você está num ambiente que te tranquiliza, olha, você vai passar por essa doença, fica em paz, não precisa trabalhar, fica em casa que você precisa descansar, entendeu? Não, não se preocupa pelas contas. Claro que você vai se sentir e vai se recuperar. É muito provável. Mas você está sozinho, tem que pagar as contas, está super cansado, tem que trabalhar igual. Vai no hospital e fala, eu não quero fazer seu procedimento. Ele fala, se não fizer isso, pode ir embora e morre em casa. Fala, opa, como que isso? Isso é a medicina ao serviço do ser humano? Isso não é. Uhum. Isso não é. Será que o governo vai te vai deixar passar 5, 6 meses sem você pagar para não tirar tua casa? E nesse planeta você não é dono de nada. Para de pagar uns impostos do carro, o O carro é carro levado, a é casa é levado, a levada. casa é levada. Então, voltando ao que nós estávamos falando. Se Uhum. você me corta que eu gosto de falar muito. Não, continua falando. Aí Tá você ótimo. deu alguns hormônios. E agora vamos ver os aspectos mentais. Fé, medo, o que, que a pessoa acredita. Às vezes a pessoa acredita que tem que ficar velho, ficar doente e morrer. Isso é uma crença. Isso é só uma Uhum. crença. Isso não existe. Você, para todos os meus pacientes que ficam ruins, fala assim: vamos fazer o reino dos céus. O que, que é o reino dos céus? O sonho de sua vida para aqui o próximo ano. O que, que você gostaria? Ah, eu gostaria de ver meus netos no aniversário, doutor. Perfeito. E o câncer? Pode ficar, deixa comigo. Você só foca no menino e o resto deixa comigo. Quando você tem um propósito, uma coisa maior do que você mesmo, e é alguma coisa que vai te fazer feliz, essas pessoas chegam a esses propósitos com vida, Uhum. com a doença ou com ou sem a doença, mas eles chegam. Às vezes a doença para e ele chega até lá. E aí a gente propõe outras coisas e outras coisas. Isso é o básico da existência humana. Mas hoje pergunta para uma criança: o que, que você quer fazer quando seja grande? O que, que você gostaria fazer assim de adulto? Você como seria a sua vida? Não tem a mais mínima ideia. Isso é terrível. Uhum. Então, pessoas assim adoecem facilmente, por quê? Porque são levadas por prazeres momentâneos. Por Se eu tenho um isso propósito, também o aumento, né, do TDAH, sim, depressão nos sim, adolescentes. porque depressão não sabe para onde ir. Não sabe. Depressão é assim, eu fico no passado. No passado dele, criancinha, foi muito legal. E agora a vida é uma porcaria, porque ele não quer ser como nem os pais, não quer essas profissões comuns, que aquelas profissões comuns são encarceratórias, você está encarcerado, como médico, eu estava encarcerado num hospital, ou num consultório, e acabou a tesão de fazer a medicina, porque Uhum. para cada doença, um remédio é uma máquina. Hoje o médico vai ser, logo, logo, reemplaçado por uma máquina, aquele de consultório. Agora, se não tomar cuidado. Então, assim, onde tem aquela confiança, aquela conversa, já não tem mais tempo para nada. Hoje tudo é mais curtinho, tudo em Uhum. tempo curto. Mas mesmo E assim, muitas coisas, né, ao mesmo sim, tempo. É TV, é celular, é escola, são os amigos, os familiares, poucos, né? Os familiares muito deixando de lado seus filhos. muitas obrigações. Muitas Muitos obrigações. têm o quê, têm o quê, têm o quê de convenção. Mas
Quem fez a convenção? Quem diz que você tem que tomar leite pela manhã? Isso foi inventado nos Estados Unidos. Quem diz que você tem que ir na escola para aprender? Porque vou falar para meus filhos, eu falo assim, quando eu criava eles, falava, querido, a escola é só para passar. Por quê? Porque lá você vai aprender de memória, não vai te ensinar a pensar. E pensar é revolucionário. Você Uhum. pensar na vida é uma coisa muito boa. Mas pensar automático, o professor não quer que você aprenda a lição. O professor quer que você decore aquela lição do jeito que ele quer, para que o dia de manhã esse bom aluno da escola seja um bom gerente, um bom diretor de alguma empresa. Quando você vai na escola dos ricos, eles aprendem a pensar. Eles não usam calculadora, eles não usam computador, eles não usam nada disso. Eles aprendem a pensar. Tem menos matérias, usam a cabeça para criatividade, que isso é a expressão de Deus na gente, ser criativo. Uhum. Por isso meu curso é criativo, Criativo. misturo físico, mental e espiritual. Uhum. É, todo mundo fala, mas aqui é prático. Então, por exemplo, você está com medo de uma X doença. Você te fala, você está com câncer disso. E a pessoa entra em surto psicótico. Uhum. Não me aguento mais, meu Deus. Vamos. E aí, nesse Né? estresse, a doença só cresce. E o médico te fala, nossa, temos que fazer quimioterapia daqui a uma semana. O tumor demorou 10 anos para crescer. E ele quer fazer quimio na semana que vem. É. Ou seja, ele vai colocar toda essa pressão que o sistema coloca para você tomar uma decisão apressuradamente e Uhum. se baseando só no medo. E isto te arrebenta a cabeça. Eu já passei familiares, eu já passei com pacientes, e isso é de uma FDP que não tem nome, Uhum. fazer isso. Porque um tumor cresce muito lentamente, não existe uma, duas, meses você poderia pensar tudo isso. Mas se coloca tamanho estresse. Depois vai fazer exames com antimatéria. Doutor, o que é antimatéria? Antimatéria é uma coisa que, quando combinada com teus elétrons, emite uma radiação gama, mas teus elétrons se desintegram. Ou seja, seu corpo se desintegra. Isso se chama aquele remedinho que coloca na veia para você fazer o exame. Eu não sou contra isso. O que eu sou contra é fazer isso todo mês, toda semana. Você está matando a pessoa. Tá matando a pessoa. Aí você fala, gente, a medicina integrativa já não faz isso. Um dos pilares da medicina é não ferir o doente. Então, não existem exames médicos com substâncias injetáveis. Você não vai injetar um veneno radioativo para saber onde está o tumor. Querido, vai na cirurgia, abre e vê. Uhum. Entendeu? Ou tira um ultrassom, ou faz uma termografia, que é muito boa, tá? Mas não precisa de uma mamografia, de uma ressonância, de uma tomografia. São poucos os casos, e às vezes você pode pedir isso sem contraste. O contraste mata, o contraste está exterminando o seu corpo. Uhum. A pessoa não acredita. Não, e o médico pede. Devia ser Pede, proibido. pode pedir. Ninguém coloca um limite para ele, porque ninguém explica o que significa antimatéria, radiação. Uhum. A radiação é antimatéria, uma substância que se gruda no seu corpo e começa a acabar com a energia do seu corpo. Nós temos um corpo eletrofísico. Bom, aí você ajuda essa pessoa e dá uma programação neurolinguística, umas coisinhas para ele escutar à noite. Uhum. Igual, ele acorda de manhã já sem esse medo. Ou dá uma homeopatia, que também entra uma frequência, que nós Uhum. somos frequências eletromagnéticas. Fala, nossa, aí me senti bem com escutando esse negócio, acordei bem, já estou com menos medo. Ah, puxa vida. Bom, aí você resolveu o problema mental, emocional da pessoa. Vamos supor que ele tem um câncer de, sei lá, de próstata. Uhum. Aí você ensina que câncer significa esse chakra cardíaco, está com energia baixa, e ele precisaria rir um pouco mais, ver filminho Água com Açúcar, se divertir um pouco mais, dar menos seriedade às coisas, para que isso module o sistema imunológico e ele se sinta melhor. Show! Ele começa a fazer isso, ele começa a estar mais animado. Claro, ele tem um problemão ainda que tem que resolver, mas ele Uhum. começa a ficar mais animado. Aí você vê agora o lado espiritual. O que seria esse lado espiritual? Uhum. Bom, por que que o cara é assim? Por que que o cara é totalmente bitolado? Por que que o cara sempre tem problema nessa área? Aí você pergunta um pouquinho, e ele é muito parecido com quem? Ah, eu sou parecido com minha mãe. Ou seja, eu não quero ser igual à minha mãe, tá? Eu não quero ser igual à minha mãe. Não quero ser igual à minha mãe. E ele acaba sendo igual à mãe dele. Igualzinho.
Aí você fala, Eu fui a fora gente pra faz. lá, né? É, Ele não quer. e será que você não pode mudar teu jeito de ser? Doutor, eu até quero. Eu fico lá, fico lá, fico lá, mas quando me distraio, pum, volto a fazer o mesmo. E vejo que mesmo que eu me programe meu cérebro, esse pedacinho, doutor, sempre fica. Porque eu tenho raiva até o dia de hoje de meu pai ou da minha mãe, sei lá. Bom, aí você faz um exercício simples de perdão. Uhum. A pessoa começa a se desconectar do negativo da família, ou você faz uma constelação familiar e você tira esse campo morfogenético da família negativo Uhum. e adivinhe, em algumas semanas essa pessoa não é mais como a família. Aí você fala, nossa, pelo menos em alguns aspectos negativos, ele não é mais. O aspecto positivo ele mantém. Mas o aspecto negativo, nesse aspecto, não. É como se ele tirasse uma corrente que amarra ele ao chão, ao inferno de uma vida sofrida. E ele começa a melhorar como pessoa, no seu Libertador. relacionamento, ele começa a perdoar e fazer tipo um oponopono, Uhum. ou para sua mulher, seus filhos. E ele, todo mundo fala, nossa, esse cara está melhorando em tudo isso. E aí você vê que a próstata ainda não foi fazer rádio, químio, e já começa a ficar boa. Eu falo, será que vale a pena você operar tão cedo ou melhor você esperar um pouco? E aí a pessoa vê que se sente mais autoconfiante, começa a ter mais amor próprio, ele não gostaria de ser com a rádio, ou tirar a próstata para ele pode ficar broxa, depois ter problema no relacionamento, fala assim, eu gostaria. E você vai tratando ele com esse lado, e muitas das vezes o tumor fica quieto e não tem mais crescimento, e outras partes ele se vai. Por quê? Porque houve uma cura absoluta. Ele curou a nível mental, a nível espiritual e a nível físico. Você deu, por exemplo, ele é um homem que mexia muito com cartão de crédito, então ele se intoxicava com cartão de crédito que tem bisfenol A, e bisfenol A é um xenoestrogênio que pode produzir câncer de mama e câncer de próstata, e ele não fazia atividade física, então o nível de estrógenos ele estava subindo, agora ele está fazendo atividade física, ele está suando, toda essa bioquímica ruim, e ele fez um detox e melhorou o fígado, e a homocisteína caiu, então Fosso falou, doutor, senhor, o senhor não, o seu tumor parou de crescer. Por quê? Porque a homocisteína abaixou, que é o nível de sujeira do nosso metabolismo, se chama homocisteína, e o oncologista não conhece, a grande maioria não conhece, e aí isso te dá um grau de segurança como médico e um grau de segurança como cliente, paciente, fala, olha, este é o produto final de todo o metabolismo, homocisteína. Se isso aumenta, o senhor tem risco de câncer, infarto ou derrame. Mas se o senhor está com câncer e isso abaixa, pronto, aquilo está quieto, pode ficar tranquilo. Agora, resolva seu papo mental. Câncer é falta de perdão a nossos pais. Um cara que tem câncer no leito da morte, junta toda a família, e ele que faz? Ele pede perdão a todo mundo. Olha só. Me perdoe porque eu fui assim, assim, assim. Por que não faz agora, antes de Mas chegar nesse tempo? antes. Bom, então, essas coisas, minha querida Renata, tudo se sabe. Uhum. Quando escrevi Sim, o livro, me percebi que tudo se sabe já. E poderia ser tão simples aplicá-lo como dei esse exemplo agora. Isso mas é mudaria a importante. vida. Uhum. A maneira que o médico também fala da doença do seu cliente, a maneira em que seu parceiro ou parceira vai conduzir isso, os familiares, os amigos, essa calma, essa tranquilidade, para que essa pessoa tenha essa fé, porque a fé cura, a fé é capaz de tudo na vida. Então, tudo isso é importante, porque tem médico que não olha na sua cara, dá ali a sentença de morte, parece para você, você está com câncer, Sim. você tem um mês de vida, a pessoa, às vezes nem é isso, esses dias descobriram que era parasita e não um câncer, A grande a, maioria, não? a grande maioria. A grande maioria é um parasita, Impressionante. ou vários parasitas com metais e com intoxicação. A grande maioria. Mas o medo é tamanho da notícia que Uhum. você dispara adrenalina, cortisol a níveis Desespera. insuperáveis e teu sistema imunológico para de trabalhar. Quando você É. está com medo, teu sistema está em modo alerta, não está em modo reciclar, reparar as células. Então, em modo alerta, por isso eu falo,
você está com câncer, aí, vamos fazer uma quimio, vamos fazer exame, vamos fazer isso. Parece que você nunca vai sair do hospital. Passa um ano, 2 anos. Verdade. É um nível de estresse violento. Olha, tá, melhorou. Olha, está piorando. Olha, Uhum. melhorou. Olha, está piorando. Ou seja, e onde Isso está a é. medicina humanitária, como se fala? Não existe. Isso é papo furado. É papo para boi dormir. Isso é papo furado. E eu posso falar que eu tenho mais de 20 anos de hospital Uhum. e eu sei o que é isso. E eu sei o terror, depois porque vivi em carne própria com familiares. Então, eu sei desse terror. E o médico que é acionado nesse procedimento, ele tem uma lavagem cerebral completa. Porque às vezes eu falo, meu querido, se isso acontecesse com você, você seria desse jeito? E eu não te julgo, porque eu já fui tão estúpido que nem você. Eu já fui. Mas será que não é hora? Não é hora de acordar? Acordar. E eu vejo que na formação médica, como a formação de qualquer coisa, que hoje quase todas as formações acadêmicas são deficientes, porque o pessoal tem que fazer curso de especialização para depois que sai. Ou seja, ninguém te forma, faz de conta que te formo, faz de conta que você sai, faz de conta que te É. ensinei alguma coisa. Mas se a medicina veio falando na universidade, ou mesmo que há 20, 30 anos atrás, e a medicina, o nível de conhecimento duplica cada 2, 3 meses, então, meu filho, nós estamos assim, na época medieval. Por isso que fiz um curso para os terapeutas. Porque fala assim, os terapeutas estão mais abertos, eles estão mais em contato com as Uhum. pessoas. Lógico, eles têm uma certa insegurança com respeito a como usar esse protocolo, mas o protocolo não é para curar doença, o protocolo é para restabelecer a saúde de qualquer ser humano. Maravilhoso. Você não foca na doença. Eu sou homeopata, seu pai era homeopata, ele não focava na doença, ele focava no ser humano. Ele era E o que eu posso. cardiologista. E ele focava em como restabelecer Sim, a saúde. sim. Pode ser um problema cardíaco em um cara que é perfeccionista, ou pode ser um problema de estômago em um cara que é perfeccionista. Mas ele dava alguma coisa para o estômago, mas tratava o perfeccionismo, tratava as crenças dele com o quê? Homeopatia. A parte mental, a parte psíquica. E à medida que a gente fica mais velho, começa a dar a parte espiritual. Será que não é bom você se perdoar, ou perdoar a sua mãe, ou aquele cara que te feriu, porque você está com uma úlcera por isso? Então, que tal você fazer que ele está de conta na frente sua, você dá umas porradas nele, aí você se vinga, aí se sente bem, e no final você fala, eu te perdoo. Agora sim que estou sem esse veneno aqui dentro, eu consigo fazer uma catarse e eu te perdoo. E uma coisa simples dessa, Sim. funciona maravilhosamente E como bem. é importante o trabalho do médico com o terapeuta. Sim, sim, sim. Eu acho que. Pode falar, doutor. Desculpa. Não, eu acho assim que podem trabalhar os dois juntos, ou pode o médico se virar um terapeuta, ou fala assim, Sim, gente, eu acho que mas o terapeuta é o acaba próximo. virando, né? O médico acaba virando terapeuta, não tem querendo ou não. Então, mas eu odiava psicologia e agora sou meio psicólogo e meio disso. E é engraçado, as pessoas me procuram já com esse olhar. Já sabem que tem uma coisa estranha, uma coisa mais rara, mas é uma coisa que Aham. dá resultados. Exato. Se não desse resultados, ninguém viria. E isso dá resultados rápidos, baixo custo, ou pelo menos um custo menor. Isso é Uhum. super importante. Quer dizer, isso que eu estou fazendo como terapeuta, qualquer terapeuta pode fazer. Então eu quero ensinar isso, que é simples. Eu E vai ter um fui, curso agora esse final de semana em São Paulo. vai ter em São Paulo, 21, 22, 23. 21, 22, 23, que fala de tudo isso. Do Aí, físico, do pessoal. metafísico, fala dos detox, fala de... E é uma, assim, você pode, eu falo dos princípios e eu dou a parte prática para você, na segunda-feira, já começar a trabalhar com isso. Olha. E tendo uma coisa simples, fala, nossa, como que a parte espiritual é tão simples? Porque você vai nos princípios. Uhum. Que é a fé? Que é o medo? Que é consciência? Que é subconsciente? Como isso é na prática? Como na prática você fala assim, eu não vou comer mais isto, não vou comer mais isso, não vou comer mais isso. Ah, sou forte, eu não vou comer mais isso. Aí te chama a Dona Maria. Maria, você já está comendo. Ou seja, isto é subconsciente, é um programa. Então você não vai mudá-lo. Você tem que falar assim, eu gosto de comer isto. E isso aqui começo a gravar. Eu gosto muito de taça branca, taça branca, taça branca, taça branca. Pronto. Daqui a pouco aquela caneta preta você não come mais. Isso era, mas como que isso? Mas não tem esforço? Não, não tem esforço. Dá
E tá Para tão, fazer isso? Dá. dá. Tá tão raro isso, doutor Pablo, médicos como o senhor, tá bem raro, hein, pessoal? Que é capaz de alguém olhar estranho. Será que ele não tá se importando? Eu tô com câncer, eu vou morrer. Ou eu tô com um problema sério de saúde, eu tô quase morrendo. E ele tá nessa tranquilidade, dizendo, calma, tem cura. Você tem, Pode reverter. primeiro você tem que ter empatia. Para ter empatia, É. Deus me fez ter todas as doenças, incluso ela. Para ter empatia. E para ter empatia, eu sempre me joguei para o lado da medicina não oficial, no máximo uma emergência. Para ter empatia, eu perdi o amor da minha vida. Para ter empatia com a pessoa, eu tive que perder tudo. Para ter empatia, eu desejei morrer do jeito que eu estava de tantas dores. Então, às vezes, para ter empatia, o médico precisa passar por tudo aquilo que ele prescreve, ou por todo esse sofrimento. Eu não me considero melhor que meus colegas. Eu considero que eu tomei uma paliça porque eu quis ser melhor, e eu tomei uma paliça para poder aprender o que se sente do outro lado. E isso me fazer com um amor mais sem condições. Como? Não tem condição. Não tem. Eu vou fazer, eu vou te tratar e eu vou correr para lá o que dispara. Tem muita gente que fala, doutor, não vou fazer homeopatia. Eu falei, tudo bem. Ah, mas não vou fazer tal coisa. Mas tudo bem. Eu vou atrás até que ele ganhe confiança. Você precisa unir através do sentimento com a pessoa que você quer ajudar. Seja que profissão você for. Se você não confia, dificilmente a pessoa vai fazer alguma coisa. Às vezes o povo confia no doutor Pablo e não no remédio. Tá bom, então como que eu posso falar que não tem chance? Como que eu posso. Eu acredito que dá para sair de tudo. Então, cara, vem comigo, porque sempre vou te fazer crer que você sai E com tudo, você? mas porque eu acredito. Não estou mentindo. Se eu mentisse, o outro sente a mentira. Sim. Então, esse feeling, para você ter essa certeza, você precisa passar como médico para alguma escola espiritualista. E você aprender a saber que vocês são deuses, falava, não? Vocês Uhum. são Deus. Então, e você praticar ser Deus. E como você pratica? Bom, você pratica, em vez de dar dinheiro para alguém que precisa, imagina a vida dele melhorar, imagina que ele te dá um abraço e que está se sentindo muito bem. Ou que, nossa, doutor, eu estou curado. Beleza, imagina isso, ele vai embora. Quando ele volta, aí percebo que eu dei um remédio nada a ver, e o cara volta e fala, doutor, esse remédio foi fantástico. Que vale mais? A matéria ou minha mente com meu sentimento? Vale mais isso. Por isso, antigamente se falava, benção, filho. O filho era burro pra caramba. Então ele vai na escola e a mamãe fala, benção, meu filho, vai tudo bem. Aí o menino volta, mãe, eu aprovei com 4, que bom. E aí, benção, meu filho, vai tudo bem. E aí voltava com 5. E assim o burro se vai desburrando e vai melhorando. Mas a mãe não tinha dúvida, meu filho vai bem, porque Deus é o pastor e nada lhe faltará. Pronto, e vai a benção. Hoje, o que que faz a mãe? Ai, ai, meu Deus, doutor, eu fico preocupada, porque e se, e E se, e se? se Aí que não. fala, e se você jogar essa televisão fora? E se você der uma pedrada no celular? Aí você vai parar de ser programada, porque o celular e a TV te programam para ter medo o tempo todo. Uhum, verdade. Mas você viu o dia que fala muito, tem muita chuva, muitos trovões, muito deslocamento de terra? É o dia que bate recorde a venda de seguros de carro. Tudo é assim. E Ah, essa coisa, tava lembrando aqui, porque a gente tem que finalizar, infelizmente, é, o cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginado. Então, aquilo que você graças a Deus. imagina está acontecendo. Então, por que não pensar o melhor? Pensar Uhum. sempre o melhor. Quem está doente, já pensar a cura. Estudar sobre a doença, ver como que funciona, como que seria a cura. Seria assim, doutor Pablo? Para Mais ou chegar menos. na A cura, primeira, a como que primeira seria? questão, você já viu esses caras que falam assim, o senhor está doente. Ah, enche o saco, não tem nada disso Tem não. nada, E não. ele continua, negação da doença com responsabilidade. Você já sabe que tem algum brocotoma que não está legal, você vai tomar algumas medidas, mas você não vai dar bola ao médico nem fazer tudo tanto exame. Esse aí, vou tomar esse suplemento, essa homeopatia, esse anti-inflamatório, tudo bem. E continua a vida dele, que ele tem um propósito e demais, esse passa pela doença assim, como se fosse água. Ele nem sentiu.
A quimio não fez efeito. Não caiu o cabelo. Esse cara nem se estressou por isso. Até faltou um pai. Fala, me sinto mais ou menos. O médico falou para ele: não, eu não vou lá, eu me sinto. Ele tinha amor próprio. Eu me sinto mal. Como que vou tomar uma quimio se eu já estou com anemia? Aquilo está me matando. Mas as pessoas É, vão lá. Agora, aquele que pensa, tem amor próprio, fala: opa, a última vez que o senhor me deu isso na veia, quase morri. Eu não vou tomar essa porcaria. Não tem outra coisa melhor? Pronto, você não precisa ser inteligente, você precisa ter amor próprio e amor. senso comum. E isto, aprender a sentir com o coração, será que eu confio nessa pessoa que está na minha frente? E não a escutar como nos ensinaram. Sentir é muito mais eficiente do que escutar. Quantas vezes você vai, o médico te fala, ou alguém da saúde fala, vai ter que tomar isso, e você fala, nossa, isso é muito ruim, mas ele te convence. Olha, não tem jeito, é? Se não tomar isso, você não vai viajar, você não vai no teatro, você não vai sair de férias, você não vai tal coisa. Aí você fala assim, puta merda, tudo bem, vou tomar. E aí você caiu na trampa. Uhum. Isso é um pouquinho do que se fala no curso, do que se fala no livro, e é muito simples você perceber, reconhecer que nem é você, para tomar uma postura para, para com você mesmo, para com sua família, com todo mundo. Se você tem um vício, se tem, cara, você pode viver em paz. Antigamente o pessoal fumava e bebia e não morria tão É, cedo como morre hoje. é. Hoje, hoje morre gente mais cedo, mas assim, se você não der atenção ao negativo, tirar o foco do negativo, claro, se você fuma, você vai tossir, vai ter, ou se você bebe, vai ter problema digestivo e demais, mas você não dá tanta bola a isso e você dá mais atenção àquilo que é bom da vida, Verdade. aquilo, aquilo que é bom para a sua vida. Ah, doutor, eu vou pescar e demais. Hoje, um carinha fica velho, aposentado, e ele para de fazer tudo. E aí ele morre em 2 anos. Mas por que morre em 2 anos se o cara sempre se cuidou? É porque ele entrou na entropia. Quando ele para de ter algum objetivo na vida, Uhum. você vai perdendo energia. Então você sempre tem que estar fazendo alguma coisa Verdade. para seu bem, Uhum. o bem dos outros, ajuda os outros que sereis ajudados. E naquilo que você é bom, não em tudo, e não para todo mundo. Não dê tuas pérolas aos porcos, ou seja, não dê pérola para quem não tem atenção. Dá para aquele que te dá amor, carinho, respeito. Para esse vou me dar. Para os outros que, bom, que eles aprendam com a vida. Cada um tem seu tempo na vida. Tendo esses princípios na cabeça, fica muito fácil você viver bem, ser desse mundo, mas não estar nesse. Ou seja, estar no mundo, mas não Não ser desse ser, mundo. não Eu ser, né? não sou da Matrix, eu estou na Matrix, que é o inconsciente coletivo. Sonhei esses dias com isso. Eu acordei e falei, nossa, estavam me falando que eu estou dentro de uma Matrix. Sim, sim. E realmente, foi tão real o meu Mas sonho. você pode ter sua bola, seu mundo, Sim, dentro dessa Matrix, que você tem que viver. Nós estamos aqui dentro, nós temos que verdade. viver, mas eu não sou dela. Então a gente começa a Estou por ser aqui. uma ovelha negra. É, E as ovelhas negras vivem mais, vivem comem mais. melhor, são mais prósperas e têm bons relacionamentos. É isso aí. Doutor Pablo, infelizmente eu vou precisar Tudo encerrar. bom. Foi muito bom. Espero conseguir ir para São Paulo também no teu curso. Quero Bem, muito. eu aguardo. Aham. Tá legal. E convidar. Bom, agora eu acho que não dá para convidar ninguém mais, que está em cima da hora. Mas eu vou pedir para que vocês, meus amigos aqui, Adri é uma amiga está lá no sul, não Sim, sofreu, né? O ano passado, graças a Deus. Mas é isso daí. Doutor Pablo, muito obrigada, agradeço muito mesmo, de coração, ajudou demais. Eu quero que as pessoas compartilhem e também na AltV na quinta-feira, às 8 da noite. muito Obrigada, obrigado. viu? Obrigada a todos Obrigado, vocês, Benedito. obrigada, Obrigado a doutor todos. Pablo. Até mais, boa noite. Tchau. Boa noite.